Muito bem. Então, já colocando aqui para gravar, para a gente iniciar, trazendo uma boa tarde aqui para todos, boa noite ou bom dia para quem for assistir em outro horário, né? Para quem estiver com a gente aqui em outro horário. E hoje nós temos aqui a continuidade dos nossos encontros, nossa quinta aula aqui de para falar um pouquinho das tecnologias lemurianas, e a gente vai abordar hoje justamente as chamas sagradas, né? Como utilizar as chamas, qual é esse contexto, né, que conecta inclusive as chamas com a tecnologia lemuriana, porque muita gente pode até, perguntar, né, às vezes questionar, o porquê que, eu posso falar que as chamas são uma tecnologia, se as chamas são é um assunto, né, chamas sagradas, raios e tal, se ele é um assunto já tão antigo, se ele é um assunto que muita gente já aborda, né, que muitas pessoas já trabalham, então a gente entender também um pouquinho por que que isso está entrando aqui nesse contexto como uma ferramenta, como uma tecnologia aí da própria estrutura lemuriana, tá. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Deixa eu colocar aqui a posição da fala, para ficar melhor na gravação. Então, eu vou compartilhar daqui a pouquinho com vocês a apresentaçãozinha, né, alguns slides da apresentação, para vocês poderem, ver um pouquinho do que eu estou falando, como tem muita coisa aqui que é, por exemplo, a gente vai falar quais são as 12 chamas, aí vocês vão falar para mim: "Puta, Vanessa, eu não vou decorar, não consigo decorar, não sei de cor", né. E na verdade a gente, conforme a gente vai trabalhando bastante com elas, a gente acaba tendo essa informação, mas nem sempre todo mundo vai guardar de primeira, né, esses detalhes todos. Então a ideia da apresentação é para vocês também terem, né, isso escrito no slide lá, para vocês saberem quais são elas, né, em que ordem elas estão, e porque também eu estou trazendo dentro dessa apresentaçãozinha de hoje, um critériozinho de avaliação que é feito por vários autores que trabalham com os raios, né, para a gente saber como calcular o raio de emissão, como calcular o raio de apoio, como identificar, né, esses raios que estão permeando a nossa vida, e eu poder falar um pouquinho disso para vocês também, tá. Então, a gente vai ter aí nessa apresentaçãozinha não só a descrição dos raios, mas também essa metodologia de como calcular os raios para quem estiver acessando poder ter essa informação a qualquer tempo, tá. Vai tanto ficar disponível na apresentação que eu vou compartilhar no grupo, e quem já me segue há mais tempo, talvez no Instagram, ou se quiser, né, dar uma procurada lá no meu feed, eu também tenho esse modelinho de como calcular disponível lá no feed do Instagram, tá. É que já está há um tempo atrás, acho que já faz um tempinho que eu postei ele, talvez até reposte para deixar lá como opção para vocês, né. Mas é um modelinho que eu já deixei há algum tempo lá, tá. Van, Oi, pode Van, falar, minha isso flor. é a mesma coisa que calcular o ano pessoal? É como se fosse, é o mesmo formato, na verdade. Quando a gente vai calcular, porque na verdade existem 3 maneiras diferentes de você buscar os raios, e no geral, quando você busca nessas 3 formas diferentes, você tem 3 resultados diferentes, os resultados não precisam ser iguais. E aí eu sempre gosto de explicar, detalhadamente isso, para vocês entenderem por que que os resultados não são iguais, né, quais são as formas, uma delas é pela data de nascimento, então é pela soma total, como é Uhum. no ano pessoal, né, você soma toda a data de nascimento. A outra delas é pelo signo, por qual é o signo da pessoa, a outra é pelo dia de nascimento, então se você nasceu numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, né, mas a hora que a gente chegar lá eu vou mostrar para vocês direitinho como é que funciona isso. E aí explicar qual é a diferença, né, o que que cada uma dessas formas de identificação pode nos trazer como informação aí para a gente entender um pouco mais sobre esse aspecto que é chamado de raio de emissão, né. Raio de emissão, alguns vão falar que é o propósito, né, e tudo mais. Então a gente vai chegar e falar um pouquinho disso depois, lá no final, tá. O princípio, né, de todo esse trabalho, de toda a ideia da gente falar, porque o título, vamos dizer assim, desse encontro de hoje
é justamente entender como usar as chamas, né? A ideia aqui não é só falar quais são elas, mas é a gente entender um pouquinho do como a gente pode utilizar isso, né? Como é que elas foram sendo trazidas para a gente, para ser utilizada e tudo mais. Eu quero falar, só que para a gente falar de como utilizar, é importante a gente entender quais são, de onde elas vieram, né? De onde surgiu isso, quem que inventou essa coisa, como é que tudo isso apareceu, né? Não dá para a gente sair só fazendo sem entender a origem desse processo, né? Então, é bem isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Beleza? Então, nós vamos seguir. Boa tarde, Celso, que chegou aí, eu estava falando, não parei. Seja bem-vindo. Boa tarde, Tudo meninas. Tudo bom? bem? Muito bem. O que você E estava nós, falando aí, negócio de data de nascimento? então, a gente vai ver no finalzinho a composição, como fazer, identificar o seu raio de missão através da data. Eu vou Ah, ensinar vocês a fazerem isso, tá? Eu só estava dando uma prévia do que eu vou fazer hoje, né? E eu aí fiz um mapa explicando desse isso. tipo com o Paulo, lá daquele grupo Estudos da Fraternidade Branca, grupo de estudos da Ah, Fraternidade legal. Branca. Eu Uhum. tenho tipo como se fosse um mapa astral. Fala Legal. Com quem toda a são análise todas as análises. dos mestres. Legal. Show de bola. É bem legal. Vamos lá? Vamos lá, então. Muito bom. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, então, para a gente começar já olhando para esses slides. Vou colocar aqui em condição de vocês verem tela cheia. Estão vendo minha tela cheia? Então, beleza. Muito bom. Então, a gente tem aqui, né, uma representação que eu estou colocando aqui das chamas, nesse formato circular, até porque eu gosto bastante e acho importante afirmar, né, que um dos grandes movimentos que a gente tem dentro do trabalho com as chamas é poder trazer a frequência das 12 chamas para dentro do nosso ser, né, ancorar essa frequência dessas energias dentro de nós. E quando a gente fala ancorar, é sempre importante que a gente tenha uma ideia de como eu ancoro, né? Onde eu coloco isso? Quando a gente fala, eu vou ancorar a minha energia na terra, a gente já sabe que a gente faz isso através dos nossos pés, né? Fincando os nossos pés, conectando, enraizando a nossa energia na terra, como se a gente estivesse se plantando, né, no planeta, como eu sempre falo. Então, quando a gente fala em ancorar as energias das chamas, né, dos raios, a gente sempre vai vislumbrar, quando a gente estiver ancorando isso dentro do nosso ser, como se nós estivéssemos construindo um grande disco solar na altura do nosso centro cardíaco, né? Como se ele fosse um grande patamar do nosso coração. Como muitos de vocês que estão assistindo as aulas aqui comigo também já fizeram algum ancoramento das chamas comigo, ou já fizeram alguma outra aula, alguma das ativações que eu tenho realizado aí com vocês, é muito comum vocês me ouvirem falar dessa formatação do disco solar no centro cardíaco, né? Então, pode ser que vocês já tenham ouvido, ou se em algum momento fizerem algo, vão ouvir, né? E esse disco solar do centro cardíaco é exatamente esse desenhinho que vocês estão vendo aí na tela, tá? Por isso que eu trouxe ele aqui. Eu acho legal, às vezes, a gente poder visualizar uma coisa, né, que, no geral, é uma coisa etérica, que a gente não tem muito acesso claro para saber como ela é composta, tá? Mas aqui é para vocês poderem ter uma ideia, né, dessa posição desses raios dentro do disco solar, onde a gente pode falar que eles se concentram lado a lado. Existe um desenho como esse, existe uma outra imagem que vai mostrar os raios como se eles fossem uma fatia de pizza, né? Todos eles fatiadinhos, assim, um pedacinho da fatia de cada um deles formatando esse disco solar. Também é uma outra forma de vislumbrar isso, de visualizar isso, e tudo bem, tá? Percebam que de cara a gente já tem ali no centro uma chamatrina, né? Uma referência da chamatrina, que são os 3 primeiros raios, azul, amarelo e rosa, tá? Então, a gente vai falar bastante nesse sentido de entender quem são essas chamas, por que que é chama, né?
como elas estão distribuídas nesse sistema todo por ser considerado uma chama sagrada, né, para um movimento de ascensão, que conexão é essa, de onde elas vêm e como tudo isso surgiu e como foi se estabilizando aí ao longo do tempo para a nossa humanidade, tá? Então, para a gente começar a falar de chamas sagradas da ascensão, a gente precisa falar de duas fraternidades que são essenciais dentro de todo esse propósito, né? Que é a fraternidade branca e a fraternidade dos 12 raios, tá? Para a gente entender a origem desses raios. Eu vou começar a falar primeiro para vocês em nome de raios, para depois mudar para chamas. E eu vou explicar por quê, tá? A gente vai fazer essa passagem aí de raios para chamas. Mas vamos começar com os raios, porque foi assim que eles foram instituídos, primeiramente, dentro dessas duas estruturas, que é a Fraternidade Branca e a Fraternidade dos 12 Raios. Não é o nosso objetivo hoje, aqui nesse nosso encontro, nos aprofundarmos no estudo de toda a Fraternidade Branca e de toda a Fraternidade dos 12 Raios, porque também levaria tempo, e isso é uma coisa que a gente faz mais não na iniciação das chamas sagradas em si, mas lá na formação do facilitador das iniciações, a gente se aprofunda mais nesses dois campos, e a gente também se aprofunda mais nessa teoria toda quando a gente estuda a Câmara de Reintegração Lemuriana. Então, existem aulas específicas onde a gente consegue abordar esse tema de forma mais profunda e entender, né, bem a fundo ali a origem e toda a constituição desse projeto. Até porque entender da constituição dessa fraternidade branca, principalmente, demanda entender um pouquinho da estrutura hierárquica da espiritualidade planetária, né? Então, por isso, não é o nosso objetivo aqui hoje. Mas é importante a gente entender que a fraternidade branca é uma estrutura, vamos dizer assim, né? Uma hierarquia, podemos até chamar, que existe há 18 milhões de anos, né? Eu não gosto nem de afirmar assim 18 milhões de anos, porque a gente não tem condições nem capacidade para dizer isso, né? Porque quem foi que falou que, olha, exatamente há 18 milhões de anos atrás é que surgiu essa fraternidade? Não tem como a gente afirmar isso. E é uma teoria também que pode estar diferente em vários tipos de literaturas diversas, né? Então, eu costumo dizer aproximadamente há 18 milhões de anos atrás. Mas vale para a gente entender que é uma fraternidade muito antiga, né? Ou seja, que está dentro dessa estrutura da evolução planetária há milhares de anos. E isso é o suficiente, né? A gente não precisa ficar colocando números. Mas como eu sou fidedigna aos meus autores, eu estou aqui compartilhando o que tem nos livros, né? Lá no meu Instagram também, eu tenho algumas indicações de livros que falam das chamas, que falam dos raios, né? Livros que são fiéis aí ao tema da maneira como eu gosto de interpretar, apesar que entre eles mesmos, têm algumas divergências, né? Então, é a mesma história do que a gente falou, do que eu já falei para vocês sobre chakras, do que eu já falei para vocês sobre a teoria de Lemúria e Atlântida, né? Cada autor, cada canalizador tem a sua visão, traz o seu contexto, e quando a gente vai fazer um estudo, a gente precisa escolher, no geral, uma linha de atuação. Até para isso ficar uma coisa mais ancorada e prática para vocês entenderem, é, eu consigo dar um exemplo que eu acho que é fora do nosso mundo holístico, porque quando a gente olha para um exemplo fora do mundo holístico, parece que às vezes fica mais fácil da gente compreender na 3D o que a gente está falando aqui dentro do nosso conteúdo. Numa formação de psicologia, por exemplo, uma formação de psicólogos, a gente tem pessoas que escolhem várias formações diferentes. Então, vocês já devem ter visto quando vocês vão procurar terapia ou quando algum psicólogo está fazendo uma palestra ou falando, é comum a gente falar qual que é a linha que esse psicólogo trabalha, né? Ele trabalha com cognitivo comportamental, ele trabalha com psicanálise, ele é um psicólogo comportamental, ele é fenomenológico, né? Ou seja, qual é a linha de atuação desse psicólogo? E aí, às vezes, ainda dentro da linha, né? O cara é um psicanalista, tá bom, mas ele trabalha com qual linha dentro da psicanálise? Porque ele pode ser lacaniano, ele pode ser freudiano, ele pode ser junguiano, né? Tem todo. Isso é um exemplo típico
essa divisão que eu estou dizendo para vocês, né? São grandes estudiosos, quando você pensa na psicologia, por exemplo, você tem lá uma coisa que é sine qua non para você conseguir, né, uma condição para você conseguir atuar como psicólogo, é você definir qual é a visão de homem que eu quero ter, né? Porque se eu acredito no meu, eu vou dar o meu exemplo pessoal, né? Tenho a minha formação toda é analítica, toda a base do meu trabalho é analítico e focado na psicanálise. Se eu entendo o homem pela visão do inconsciente e por toda a estrutura analítica que eu estudei, não dá para eu querer trabalhar com uma visão comportamental. Não dá para eu querer trabalhar com uma visão fenomenológica, né? Por quê? Porque é como se eu estivesse olhando para um homem e tratando ele como se ele não fosse um homem, né? Existe uma visão específica sobre aquele fato quando você vai atuar e você vai colocar uma técnica que tem aquela visão que faz sentido para você. Isso no âmbito da psicologia. Quando a gente traz para cá, a gente vai trazer, vai enxergar exatamente a mesma coisa, né? Então, não adianta eu pegar aqui uma teoria que vai falar para mim que a Atlântida tinha um nível de evolução maior do que Lemúria e que os lemurianos não tinham a informação que os atlantes tinham, se isso não faz sentido para mim. Não é assim que eu vejo, né? Então, eu vou trabalhar em cima daquilo que faz realmente sentido. Então, isso serve para a definição dos chakras, isso serve para essa questão de Lemúria e Atlântida, isso serve para os raios, né? Vocês podem puxar na internet, porque a gente sabe que são muito mais do que 12 raios já, né? A gente sabe que a gente pode falar em 144 raios, tá? Então, isso já é uma coisa para vocês saberem. E por que que eu, Vanessa, falo para vocês que não adianta? Ah, porque eu já quero trabalhar com os próximos 12. Eu quero ir né? Quero ir até o raio 24 já. A gente não sabe mexer nem com a chama trina direito, né? E quer aprender o 24º raio, o 144, que eu nem sei falar mais, né? O 144 lá, eu quero saber qual que é o 144º raio, acho que é isso, né, que fala. 144º raio. Para quê que eu vou querer me conectar com aquele raio naquele padrão de sutileza, se eu não consigo nem ajustar direito a minha chama trina ainda, né? Então, vamos aprender a fazer o básico bem feito, que a hora que a gente tiver isso já bastante estruturado, a gente consegue realmente fazer acontecer, né? E transformar as coisas com isso. O que a gente tem disponível já é muito, né? Para a gente poder caminhar aí em todo esse processo de evolução, tá? Então, vamos aqui ficar com a ideia de que a Fraternidade Branca surgiu há milhares de anos, tá? E que o primeiro templo dela, fisicamente falando, foi estabelecido no Egito em 1550 aproximadamente, antes de Cristo, por Akhenaton, tá? Ou Akhenaton, como quiserem falar. Aqui existem algumas discussões também a respeito desse assunto, tá? Por quê? Os estudiosos da Fraternidade Branca e da Fraternidade dos 12 Raios, a maioria deles vão dizer que quem estabeleceu este templo, fisicamente falando, foi Akhenaton, tá? Mas a história do Egito nos descreve, nos traz a informação de processos muito mais não, mas mais antigos do que a posição de Akhenaton, como sendo o primeiro espaço que foi produzido, fisicamente falando, dentro de um templo, que é dentro do templo de Karnak, e eu não vou saber falar o nome do lugar, porque é um nome esquisito pra caramba, mas depois eu posso copiar ele para vocês, mas é um templo que foi desenvolvido lá dentro por Tutmose III, que foi o avô de Akhenaton, tá? Então, dentro dessa estrutura da história egípcia, a gente sabe que duas pessoas antes dele já ancoravam essas energias, né, dentro da civilização egípcia. Então, Tutmose III, como o avô dele, dentro do templo de Karnak, e depois o pai dele, Amenófis III, dentro do templo de Luxor, né? Então, a gente tem aí as duas manifestações
físicas dessas energias já lá no Egito, antes mesmo do templo, né, e do tempo de Akhenaton nessa experiência. Deixa eu aceitar que as meninas que estão chegando. Então, o que é legal a gente ter aqui de informação? Não precisamos ficar presos a datas, né? Mas eu sempre gosto de trazer esse conceito. Surgiu há milhões de anos e foi estabelecida no planeta, ou seja, fisicamente. Olha, vamos colocar uma sede aqui, né? Vamos instituir um lugar físico para que eles possam se conectar e eles possam se manifestar. E esse lugar, então, foi constituído por Tutmose III numa área do templo de Karnak, tá? Não é dentro do templo, porque a gente, quando fala templo no Egito, a gente tem a impressão que está tudo dentro de uma única coisa, e não está. Um templo, ele é espaçado por vários... é um espaço muito grande, com várias construções, vamos chamar assim, dentro daquele espaço mesmo, né? Normalmente tem um templo, que tem ali uma constituição muito semelhante a um corpo, inclusive, e nas adjacências desse templo tem muitas outras coisas construídas, e essa unidade que foi, como é que se diz? Quando a gente, não é devotada, né? Mas quando você faz em favor daqueles seres, ela foi construída ali, exatamente adjacente nessa área do templo de Karnak, tá? Por Tutmose III. Então, desde lá, esse processo já vem sendo ancorado no planeta, a gente pode dizer. Desde aquele momento, a gente já tinha esse movimento ancorado. Vanessa, então quer dizer que antes desse tempo não tinha a fraternidade branca, porque você está falando que está há milhares de anos atrás, né? Tinha, só que constituída num formato etérico, né? Eles, obviamente, por exemplo, na Constituição lemuriana, por exemplo, Atlante, eles estavam extremamente manifestados no planeta. Eles nem precisavam ter um lugar físico para se ancorar, porque eram eles mesmos, né, que estavam aqui. Assim como de todas as teorias históricas do Egito vão dizer da ligação de Akhenaton, de Tutmoses, de Amenófis, como sendo reencarnações de alguns mestres, né? Mestres que passaram, que foram eles, e que depois disso fizeram os seus processos de ascensão. Então, é importante também a gente saber, né, e deixar muito claro aqui, que a fraternidade branca é muito mais do que os mestres que a gente conhece, né? Essa coisa que a gente fica ali, é o Moria, né? Hilarion, Serafis Bey, Paulo, Mestra Nada, né? É muito maior do que tudo isso. Não são 7 mestres, não são 12 mestres, né? A fraternidade é composta por muitos deles, muitos seres que ascenderam passando pelo processo de evolução do planeta Terra. Então, nem todos eles são conhecidos. Muitas vezes a gente tem um mestre que se comunica com a gente, que dá um nome, ou às vezes nem dá um nome, e ele é um mestre Atenso. E não é porque ele não está lá na listinha dos 12 que ele não é um mestre Atenso, né? Então, isso é uma coisa, é uma ideia para a gente também aprender a desconstruir, porque a gente tem uma mania de colocar tudo muito na casinha e querer que aquilo seja muito redondinho, né? E não, tem que ser assim. Então, todo mundo tem que canalizar São Germain, todo mundo tem que achar que todo mundo que tem energia de cura se conecta com o mestre Hilarion. Não é assim, né? Não funciona 2 mais 2 na estrutura multidimensional, né? Não é linear, essa linearidade quem cria somos nós, para poder entendermos aí toda essa estrutura. Até chamar de primeiro raio, segundo raio, terceiro raio, isso é coisa nossa, né? É coisa nossa para tentar entender e criar uma forma de vislumbrar mentalmente essa estrutura. Porque, na real, não funciona assim, né? Segundo não vem depois que primeiro na multidimensionalidade, né? Não existe isso. Isso é linear, isso é da nossa mente aqui, consciente, que precisa disso para entender como é que funciona, tá? Mas o que importa aqui é a gente saber que, passando esse período, vocês já devem ter ouvido também falar da Fraternidade dos 12 Raios. Mas o que importa para nós é que entre 1550 a.C., que é a data que a gente está considerando aqui como ancoramento dessas chamas no Egito,
E 2003, que foi quando foi criada a Fraternidade dos 12 Raios, a gente consegue ter aqui um gap, né, um espaço gigante de tempo para entender o que foi acontecendo com essas chamas e o que foi acontecendo com esses raios. E a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que os primeiros raios e as primeiras chamas que foram reconhecidas pela humanidade, começaram a ser trabalhadas, foram as 7 primeiras que a gente está habituado. Então, por isso que a maioria da literatura, a maioria das coisas que a gente estuda e que a gente vai ouvir falar, vai falar dos 7 raios da Fraternidade Branca, dos 7 mestres da Fraternidade Branca, né? Por quê? Porque é a maneira como isso foi trazido, como isso chegou para nós, por um bom período aqui de todo esse estudo dessas energias, tá? Mas esses 7 raios são considerados raios de precipitação. Os raios que foram ajudando a criar os processos, a precipitar, a gerar os processos necessários para dentro da composição da estrutura da Terra e da estrutura humana. A partir de 1988, lembram da convergência harmônica? Lembram da entrada, lá da primeira aula, né? Da entrada do cinturão do sistema solar no cinturão de fótons, e da entrada da Terra, literalmente, no cinturão de fótons em 2012, a gente pode recordar que, em função dessas mudanças e desses processos que foram acontecendo nesse período de 1988, o plano espiritual começou a necessitar acessar outras frequências, outros raios, começou a trazer para a gente aqui na Terra outras frequências que precisavam ser ancoradas para nos auxiliar a dar continuidade do processo de evolução. Então, acontece que, em 1988, a gente começa a ancorar os chamados 5 raios sutis. E isso acontece exatamente assim, ó. Raio 8, no dia 8 de agosto, que é 8/8 de 1988. Raio 9, que é o raio magenta, no dia 9/9 de 1988. Raio 10, no dia 10/10 de 88. Raio 11, 11/11 de 88. E o raio 12, 12/12 de 88. Tá? Então, percebam que foram os 5 últimos meses do ano de 1988 que esses raios foram sendo ancorados. Mas como assim tem uma data específica? São data de portais, né? Se vocês forem olhar, 8/8, 9/9, 10/10, 11/11, 12/12. Então, nesses portais do ano de 1988, foram sendo abertos grandes canais de energia desses raios para que eles fossem chegando na nossa história, né, para que a gente pudesse realmente continuar esse processo evolutivo que estava iniciando ali, né, nesse período da convergência harmônica, para vocês verem como isso vem muito alinhado com todas essas novas energias que a gente veio falando, que foi chegando conforme a gente foi entrando no cinturão de fótons, tá? Em função disso, quando chegou ali perto de 2003, a Doriana Tamburini já trabalhando com esses 7 raios há muitos anos, tá? Ela está há mais de 30 anos trabalhando com os raios, ela sentiu essa necessidade de começar a focar nesses 5 raios, porque até então as pessoas ficavam presas ali no 7, 7, 7, 7, não saíam dali. E ela, sentindo essa necessidade de trabalhar nos 5 raios, se conectou com os mestres, com toda a hierarquia de trabalho dela e pediu autorização para criar o que ela chamou de Fraternidade dos 12 Raios, que era uma forma de diferenciar, né, não desconstruir o trabalho da Fraternidade Branca, mas diferenciar o foco, principalmente nesses 5 raios sutis novos que estavam chegando, e poder trabalhar com todos os 12, tá? Então, ela recebeu essa autorização para que a Fraternidade dos 12 Raios funcionasse como um braço cooperativo da Fraternidade Branca, né? Então, até por parte dela, né, pela própria fala dela, a Confederação Intergaláctica, que é gerida, né, que quem gesta todo esse sistema é a Taxa Cheran, autoriza esse movimento, tá?
Eu não consigo ir na profundidade da Doriana. Eu não sei se vocês a conhecem, se vocês já tiveram a oportunidade de fazer algum trabalho com ela ou de ler, né, o livro dela. Ela tem o livro Os 12 Raios, que é bem legal. Eu a conheço de perto, né? A gente trabalhou junto. É uma grande amiga, posso falar assim. Então, conheço de perto. E sei que ela tem uma habilidade psíquica e de conexão que é muito profunda. Então, quando ela diz, olha, eu fui lá e me conectei e consegui uma autorização de Astaxerã, eu vou dizer, ok, eu acredito nela e eu sei que é real. Eu não estou ainda nesse nível de ter tantas definições e tantas, né, afirmações a respeito, falar, tenho aqui uma autorização do cara, mas eu recebi muito alinhado com todo esse trabalho lemuriano, com todo esse processo lemuriano, uma das pecinhas lá do meu quebra-cabeça de toda essa história foi a de criar a Fraternidade da Ascensão, né? E assim, eu não fiz disso como é que eu vou dizer? Realmente uma coisa divulgada, uma coisa aberta, escrita e confirmada, como foi o caso da Fraternidade dos 12 Raios, mas ela existe na minha intimidade aqui, né, do meu trabalho com vocês e de tudo que vem chegando, tanto que o nosso grupo de conexão com as chamas, ele está nomeado como Fraternidade da Ascensão, né? Porque essa instrução veio, inclusive, quando eu concluí a leitura das Chamas Sagradas, do livro As Chamas Sagradas da Ascensão, da Aurélia Jones, que é a segunda trilogia, a autora da segunda trilogia pós-Telos, né? E a Aurélia escreve esse livro, só que a Aurélia só fala dos 7 raios também, né? Mas ela também traz as chamas sagradas e ela traz um livro chamado Ascensão. E nesse livro chamado Ascensão, ela ensina uma metodologia de um ritual de ascensão, que ela pede para que as pessoas façam esse ritual. Ela fez por muito tempo nos grupos dela, e, obviamente, depois que ela desencarnou, ela parou de fazer, e ela deixa no livro esse pedido para que outras pessoas se reúnam e deem continuidade a esses rituais de ascensão. Então, eu sei que uma das coisas que a gente vai acabar fazendo através do grupo da fraternidade é isso, né? Mas ainda não é o momento de trazer os rituais, a gente ainda precisa ancorar muito as chamas. Então, uma das coisas que vem sendo falada dentro de todo esse contexto das chamas é que no próprio livro do Telos, né, e é aí que começa essa conversa ficar afinada com Lemúria, é isso que eu quero que vocês percebam, né? Os próprios telosianos, que são essa representação dos novos lemurianos, vamos chamar assim, né? São os lemurianos que permaneceram nessa instância de quinta dimensão. Estes seres nos pedem para que nós possamos fazer trabalhos com as chamas sagradas, de maneira que a gente abra espaço para ancorar cada vez mais a energia delas no planeta, para facilitar a chegada e o ancoramento das cidades de luz. Então, existem muitas cidades de luz, muitos retiros etéricos que são intraterrenos e que estão acima do orbe da Terra, que precisam ser ancorados no planeta. Ou seja, eles precisam chegar mesmo, eles precisam se estruturar, alguns até fisicamente, porque a gente vai estar fazendo esse movimento de transição, ou seja, a Terra ampliando a sua frequência vibratória, e essas cidades ajustando a frequência vibratória delas para poder fundir com o planeta. Só que isso depende de ter o planeta numa condição vibratória ideal de fusão, ok? Essa condição de fusão demanda que essas chamas estejam milhões de vezes trabalhadas. Elas precisam estar intensificadas, ancoradas, intensificadas, geradas, sustentadas por nós, para que essa fusão possa acontecer, para que esse movimento possa ocorrer literalmente, tá? Então, o grande chamado lemuriano para as chamas é exatamente esse, o da gente dar condição, a gente trabalhar com as chamas e trazer isso à tona para a nossa vida diária, como uma tecnologia mesmo, como uma prática, como um hábito, de maneira que a gente possa dar essa condição vibratória no planeta para a fusão dessas cidades de luz.
né? Para que a gente consiga entrar realmente em conexão com esses irmãos intraterrenos, telosianos, com aqueles que são os nossos fractais estelares ou os seres estelares que estão nos apoiando nesse processo de evolução do planeta Terra, tá? Então, aí vem o porquê que é uma tecnologia, por que está sendo apresentado como uma tecnologia? Porque é uma ferramenta para ser usada diariamente, né? Eu brinquei ontem com vocês, começamos aqui hoje, entramos falando, eu falei, eu estou com a mesma blusa de ontem para continuar ancorando o raio rubi de ontem e tal. E é isso, a gente tira um barato, a gente brinca, mas essa é a realidade, é usar com a intenção, né? Por que que eu estou colocando aquela cor naquele momento? Pode ser porque eu vou dar uma aula que tem a ver com isso, pode ser porque eu esteja trabalhando um aspecto dentro de mim que demanda aquilo, mas ao mesmo tempo que eu coloco aquele aspecto, então vamos imaginar aqui, ó, coloquei a blusa vermelha porque eu estou trabalhando um aspecto da minha vitalidade. Ok, mas no momento em que eu coloco essa blusa vermelha tem um impacto para vocês. Cada um vai receber essa cor de uma forma. Uns vão achar que a Vanessa está apaixonada, outros vão achar que a Vanessa está, né, vibrante, outros vão achar que a Vanessa está toda vitalizada. Ou seja, cada um vai receber o impacto da cor de uma forma. E essa cor vai reverberar no todo de uma forma diferente, mas vai levar a instância dessa cor, dessa frequência, para o mundo, para o coletivo. E a gente pode fazer isso de forma intencional. O que acontece é que a gente faz isso no dia a dia, aleatoriamente, né? O que combina com o quê? E põe lá e vai embora, ou então coloca qualquer coisa. Eu estou dando um exemplo mais simples, que é o exemplo da roupa, né? Mas a gente não precisa fazer isso numa roupa, né? A gente não precisa fazer isso necessariamente em algo que seja visível aos olhos nus, mas você pode fazer isso através da emanação da frequência que você faz pelo seu próprio chakra cardíaco, pelo seu próprio coração, né? Pela própria maneira como você está. Hoje eu me disponho a fazer uso da energia do amor incondicional. Eu vou trabalhar com raio rosa hoje, né? E aí nós que já estamos despertos e conectados, o que que a gente vai fazer? Eu vou passar a mão lá no meu cristal rosa, no meu quartzo rosa, vou botar no bolso e vou carregar ele comigo hoje. Mas tem pessoas que não têm essas ferramentas dispostas, né? Disponíveis ali para elas usarem. E aí o que que nós nos tornamos essa ferramenta para essas pessoas, entende? Então eu venho dizendo uma coisa cada vez mais. Nós estamos sempre no lugar certo na hora certa. Puta, que saco, mas eu tive que ficar 2 horas na fila do banco. Teve. Você teve que ficar 2 horas na fila do banco porque tinha muita gente na fila do banco que estava precisando da irradiação da sua frequência naquele momento. E tudo bem, né? Se você está aqui a serviço, você estava 2 horas na fila do banco trabalhando. Algo errado nisso, né? A mesma coisa a gente fala do trânsito. Eu fiquei preso no trânsito, porque você quer, excomunga, já xinga, já reclama. Se você está preso naquela região, é porque aquela região precisa da emanação da frequência que você está lá. Aí você pode escolher ficar excomungando, sentado no volante, excomungando o trânsito, falando mal, xingando, reclamando, que só vai piorar. Ou você pode escolher, já que eu estou aqui nesse tempo disponível, o que eu preciso ancorar nesse lugar? O que eu preciso ancorar nesse momento? Traz aquilo para o teu canal central e irradia para aquele lugar. Quanto mais rápido você fizer o seu serviço, mais rápido você vai sair do trânsito. Quanto mais rápido você fizer o serviço na fila do banco, mais rápido você vai ser liberado da fila. O problema é que a gente fica reclamando e não faz o que tem que fazer, aí demora mais, né? Então, aqui, ó, já foi 2 dicas aqui de como usar as chamas no dia a dia, ok? Como usar essas energias no seu dia a dia. O que a gente tem mais aqui que a gente pode falar nesse sentido? Deixa eu andar o slide, né? Porque senão eu vou falar o negócio inteiro e não vou andar o slide, como você já sabe. Eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Depois eu volto lá. Quando os 7 raios da precipitação se reúnem aos 5 raios sutis, então os primeiros 7, vamos voltar lá para falar quais são: azul, amarelo, rosa, branco, verde, rubi e violeta.
Então, quando esses primeiros 7 raios da precipitação se unem aos 5 raios sutis, que é o turquesa, o magenta, o dourado, o laranja ou pêssego, ele tem essa definição, e o opalino, nós temos o que nós chamamos de os 12 raios solares da consciência solar, ou os 12 raios da consciência solar. Vocês lembram que eu falei para vocês nas aulas que eu chamo, né? A gente fala que nós somos filhos da terra e das estrelas, ou que a gente chama de Pai Céu e Mãe Terra. E eu disse para vocês, eu gosto e prefiro chamar de Pai Sol e Mãe Terra, porque a cada vez que passa, né? Cada estudo que eu faço e cada aprofundamento que eu vejo, eu vou percebendo que o Pai, para nós, é essa energia solar, é a conexão do Sol central, é a referência do nosso dom solar, tá? Então, aqui, mais uma vez, a gente tem essa confirmação, né? Então, quando a gente une esses 7 raios, os 7 raios de precipitação são principalmente os raios necessários para a constituição da Terra, da Mãe. Então, 7 raios da Mãe conectados com 5 raios do Pai, com 5 raios solares, que vão formatar os 12 raios da consciência solar, ok? Aí vocês vão dizer para mim, Vanessa, mas você não falou que tem um monte de mais raios? Tem, e os outros todos são raios sutis, porque são raios conectados com a multidimensionalidade, tá? No meu trabalho, eu já venho, e na iniciação das chamas, no facilitador, a gente já começa a falar um pouquinho do 13º raio, que é o raio carbo-diamante, tá? Esse raio, ele vem sendo trabalhado e ele já é utilizado dentro do conceito da Câmara de Reintegração lemuriana, porque como o 13º raio carbo-diamante, ele é o sustentador dessa transição do nosso corpo biológico de carbono para cristal, para silício, tá? Então, ele é um raio que apoia essa estrutura. Então, a gente já começa a estudar o 13º raio lá na Câmara de Reintegração Lemuriana. Mas não é um raio que ainda a gente está abrindo para fazer muitos ancoramentos e muitas conexões, porque ele ainda é um raio que está resguardado na ação multidimensional dele aqui no planeta, tá? Os verdadeiros atributos da presença eu sou estão manifestados através dessa consciência solar, ou seja, da integração desses 12 raios. Então, eu brinco que o nosso grande primeiro quebra-cabeças é o nosso disco solar, que é o disco que tem o lugar para a gente colocar a pecinha de cada um dos 12 raios, né? Então, conforme a gente vai aprendendo a vibrar e aprendendo a trabalhar com esses 12 raios, a gente vai compondo o nosso disco solar pessoal, né? A nossa base solar aqui do nosso complexo cardíaco, tá? Ao canalizarmos as energias dos 12 raios através do disco solar, nos dirigimos aos retiros planetários e os seus mestres que atuam como focos e canais de luz, enquanto nós, como portadores da luz, atuamos como retransmissores, ancoradores e dispensadores irradiantes dos mesmos. Então, quanto mais a gente formata a conexão dos 12 dentro de nós, mais a gente se permite estar ligado diretamente aos mestres destes raios e a todos os retiros que aonde eles se manifestam etericamente, de maneira que a gente possa, como portador dessa chama, começar a retransmiti-la, a ancorá-las e a dispensá-las em todos os lugares que nós estivermos. Aqui vem um pouquinho do que eu falo da diferença de você ativar uma chama e de você estar iniciado nela, tá? Quando a gente faz ativações das chamas, como a gente tem feito nos encontros da fraternidade, da ascensão, a gente está indo lá, se conectando com aquela chama, usando o poder daquela chama para fazer transformações no nosso eu, no nosso ser, né? A gente faz essas transformações, a gente modifica aquilo que precisa mudar, libera o que tem que mudar, ativa o que tem que ativar, a gente irradia essa frequência para além de nós, como eu falei, né? A gente vai lá, por exemplo, numa simples conexão dentro do banco, por exemplo, eu percebo que lá eu estou precisando de uma chama rosa, e eu me conecto com essa chama rosa e expando essa chama para aquela área,
e as pessoas vão automaticamente receber de acordo com a sua sabedoria interior. Quando a gente faz um movimento de iniciação dessas chamas, que é um pouco a proposta do trabalho que eu faço, da iniciação das 12 chamas, e depois do facilitador, para que as pessoas possam iniciar outras pessoas, quando a gente trabalha com uma iniciação, a gente transforma a pessoa na própria chama, né? Então, quando eu irradio, quando eu faço esse movimento de me conectar com a chama, eu me torno um portador daquela chama. Mas quando eu recebo uma iniciação, eu passo a ser aquela chama. Você faz parte daquele raio, você faz parte daquela chama e você vai trabalhar com ela. O que acontece muito na iniciação, nas iniciações, é que você vai se identificar com algumas chamas específicas, no geral, mais intensamente, ou até mesmo tem algumas pessoas que no processo da iniciação recebe uma instrução de como fazer um trabalho específico, como atuar diretamente com aquela chama. E aí a gente tem vários trabalhadores, várias pessoas no mundo iniciadas em chamas específicas, tendo a representação daquela própria chama no aqui e no agora. Então eu falo que a gente vira velhinha, sabe? Tipo, eu viro uma velhinha rosa, o outro vira uma velhinha azul, o outro vira uma velhinha roxa e assim por diante. E essa velhinha vai, obviamente, ali expandindo essa energia, né, manifestando essa luz e levando essa frequência para aquelas pessoas que sentirem o transbordo dessa luz e dessa energia, tá? Então, aqui vem um pouquinho dessa diferença também, que eu acho que é sempre importante a gente comentar. O que mais que a gente tem aqui na sequência? Um pouco daquela informação que eu disse para vocês. Por quê? Como você pode se identificar com a sua relação de chamas, né? Quando você é iniciado, você pode se identificar com a chama que você vai trabalhar, ou você pode ter mais de uma delas. Eu vou dar um exemplo prático para isso também não ficar voando, né? Porque fica muito aleatório. Por exemplo, eu tenho uma conexão e uma identificação muito grande com a chama branca, que é a chama do raio branco, do raio 4, chama da ascensão. Por quê? Porque todo o meu trabalho e aquele meu dom solar que a gente vem falando lá de trás, que eu disse para vocês, olha, dom solar é uma coisa que a gente conversa lá na cura ancestral lemuriana, mas o meu está ligado com a estrutura genética, né, com essa genética multidimensional. Então, eu poderia dizer que o meu dom solar é trabalhar, é manipular, é atuar com a genética multidimensional. Mas o que ancora todo esse processo de transformação e de crescimento dessa genética é o raio branco, que é o raio da ascensão, que é uma frequência específica da ascensão e da ressurreição. Então, quando eu vou fazer trabalhos, quando eu estou nos lugares, quando eu vou para os lugares, o meu papel é levar a ascensão. Entendem isso? Essa é a minha manifestação, né? Quando eu vibro essa chama, eu vibro ascensão, eu vibro evolução e ascensão, né? Meu sobrenome, Vanessa é meu nome, meu sobrenome é evolução e ascensão, é maneira de dizer, né? Por isso que eu falo muito, e até tenho lá no meu site essa indicação de ser um influenciador evolucionário, né? Porque está muito conectado, muito ligado com este processo da minha ligação com a chama branca. Mas eu também tenho uma conexão muito intensa com a chama violeta, porque a chama violeta é a minha chama de missão, é o meu raio de missão através da data de nascimento. Esse exemplo que está aqui é meu, tá? Então, a data de nascimento, 3/10/1974, que é a soma das 7, que é o 7º raio, é a minha data de nascimento, é o meu exemplo. Então, eu também tenho uma conexão bastante profunda com a chama violeta. Eu levei um tempo para entender, e isso foi graças à ativação da chama que a gente vai fazer no mês que vem. E a minha conexão com a chama violeta está especificamente com a frequência de Lei de Portia, que é exatamente o trabalho de libertação. Porque a chama violeta tem duas grandes frequências: transmutar a energia e libertar a energia. Eu não sou transmutadora. Eu sou libertadora, porque o meu papel é usar a chama violeta para usar a chama branca. Eu liberto para evoluir.
eu liberto para acender. Consegue perceber? Essa análise é uma análise de propósito de vida. A gente vai juntando as coisas, as pecinhas do quebra-cabeça, e vai entendendo o que a gente veio ou não fazer aqui, tá? E como isso pode ser manifestado, obviamente, né? O como está mais ligado com as próximas formas que a gente vai ver aqui de calcular os raios. Mas antes de mais nada, eu quero fazer um parênteses aqui, porque apesar de eu ter feito um videozinho lá no canal e eu ter indicado para vocês assistirem, eu não falei aqui e eu quero falar para ficar completa a informação. Por que é chama e não raio, Vanessa? Qual é a diferença de ser um raio e de ser uma chama? O raio é uma potência direcionada, né? É como se ele fosse um raio laser. Ele é uma potência disponível e direcionada para algo. Uma chama é o raio manifestado, ok? Então, quando eu manifesto a energia daquele raio, eu estou usando uma chama. E a gente tem chamado, né? Eu tenho escolhido chamar de chamas sagradas da ascensão, porque eu entendo que todas as manifestações dos raios, quando a gente manifesta os 12 raios, a gente cria um sistema sagrado que nos possibilita fazer um movimento de ascensão. Colocar, inclusive, o planeta nessa condição de ascensão. Tá? Então, tenham sempre isso em mente. Um raio é uma energia direcionada. Uma chama é o raio manifestado, é o raio colocado em prática, é o raio sendo utilizado. Ok? A gente pode até pensar nessa relação com o fogo, por exemplo, né? Quando você tem lá um fósforo e você acende o fósforo, você tem a energia do fogo. Quando você põe fogo lá no fogão, ou na fogueira, ou na vela, você vai ter a chama, você tem aquela energia do fogo dispensada. Ela fica simplesmente manifestada. É o fogo manifestado, ok? Dá para a gente ter uma relação aí, uma ideia de como isso aparece para nós. Beleza até aí? Então, eu quero mostrar para vocês aqui essas formas de cálculo, tá? Vai somar a sua data de nascimento e vai chegar num número. Este número é o que a gente vai considerar o seu raio de missão. Mas nós temos 12 raios conhecidos e manifestados. Logo, se o seu número for acima de 12, você vai reduzir isso somando os algarismos, como eu coloquei no exemplo lá de baixo. Vamos imaginar que você somou toda a sua data e deu o número 14. Você vai continuar somando 1 mais 4, que vai dar 5. Ok? Alguns teóricos vão dizer que acima de 7, se der 9 ou se der 8, você tem que diminuir 7 para chegar no seu raio. Mas essa é uma teoria antiga que não considerava os 12 raios. Porque hoje, se somar e der 8, é raio turquesa. Se somar e der 9, é raio magenta. Se somar e der 10, é raio dourado. Ok? 11 é raio pêssego. 12 é raio opalino. Acima de 12 é que a gente vai reduzir para um algarismo. Ok? Beleza? Deixa eu olhar aqui para vocês, para ver se todo mundo que está aí entendeu. Maravilha? Muito bom. Deixa eu ver que tem um chat aqui que eu não tinha visto. O Celso falou, meu Deus, 7. A Fabi falou, meu Deus, 6. Então, perfeito. Aí já vai sabendo, ó. 7 é raio violeta, 6 é raio rubi dourado, né? Tá com a missão fácil, Fabi. Exemplo de vida é Jesus. É só seguir ele. Só fazer o que ele fez que dá tudo certo no final. Tá bem legal, bem tranquilo. Aquelas que é pouco terrorista, né? Tá Pouco terrorista. engraçadinha ela. Engraçadinha, pouca terrorista. Você vai entender já por que eu tô engraçadinha, Celso. Já vai entender aqui, ó, nas minhas somas de datas aqui, o porquê disso. Olha só, quando a gente vai, então, para o dia da semana, a gente vai buscar o dia da semana em que nós nascemos. E isso também vai nos dar uma referência de raio.
Alguns teóricos vão dizer que é por aqui que você vai saber qual é o seu raio de missão. Eu, Vanessa, tenho uma ideia nessa constituição toda que diz assim: o seu raio de missão é a soma da sua data de nascimento. O seu dia da semana e os seus signos são raios de apoio no seu processo. Eles são muito mais dizedores do como você vai fazer a sua missão do que a sua missão em si. Eles te apoiam muito mais para dizer como fazer e não o que fazer, ok? Então, vocês vão entender um pouquinho disso aqui quando a gente olhar cada um deles no meu exemplo. Sabe, pela numerologia, eu tenho o número mestre 33. Olha lá, tá ferrada, dançou. Tá fácil. Então, através do dia da semana, você vai olhar o seguinte: nasci quando? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo? Pai Google nos dá essa informação fácil, se você não souber, né? Basta entrar lá e perguntar. Dia 3/10/1974, qual dia da semana? Ele vai te falar, né? Então, o meu dia da semana foi uma quinta-feira. Eu nasci numa quinta-feira, num dia relacionado ao raio 5, porque a semana começa no domingo. Então, domingo é o raio 1, segunda é o raio 2, terça é o raio 3, quarta é o raio 4, quinta é o raio 5, sexta é o raio 6, sábado é o raio 7. Nos raios da semana, não tem como a gente chegar até os 12, a gente só vai até os 7. Então, é por isso que eu falo para vocês que eu não consigo acreditar que isso aqui seja a relação com a missão. Porque se existe possibilidade de ter 12, a missão não ia ficar resumida em 7. Ok? Então, para mim, ele é um raio de apoio a esse processo. No meu caso, raio verde, raio 5, raio ligado a Hilarion. Ah, Vanessa, então é porque você tem habilidade de cura. Não, não é o meu caso, né? A cura do raio 5, ela está muito mais ligada a Rafael, que é o arcanjo, do que a Hilarion. O Hilarion, no raio 5, ele é um mestre da verdade. Ele é um mestre da verdade interna do coração. E é um mestre ligado a um processo de cientificação. Ele é muito conectado à ciência, muito conectado a você fazer coisas que sejam embasados cientificamente. Então, o raio 5, para mim, ele claramente apoia a minha atividade de geneticista multidimensional, como eu falei, né, de genética multidimensional, e também essa questão de lidar com essa verdade interna do coração, né? Porque é essa verdade que vai ajudar no processo de libertação lá da lei de Portia no raio violeta, tá? Só para vocês entenderem. Deixa eu ver aqui se teve mais coisa, não, tá ok. Então, aqui é uma das formas, tá? Vocês podem procurar e vão identificar qual é o raio que te apoia também. Depois, você também tem a forma de avaliar através do signo, né? Então, qual é o seu signo e qual é o raio que você está ligado ali pelo seu signo. Então, no meu caso, meu signo é Libra, o raio de Libra é o raio 11, é o raio pêssego. Bia falou aqui, não, Beatriz falou, o raio verde é o meu raio de missão e de apoio, que legal. Então, quando a gente tem um raio duas vezes no mesmo raio, né? Ele aparecendo duas vezes, ele tem um peso muito maior na sua ação, na sua atividade com ele, né? É como se a gente dissesse assim, o chamado é duplo naquele raio. Então, é um raio para você ter bastante atenção aí na conexão com ele e no como colocá-lo em prática, tá? O meu raio sendo o raio pêssego, que é o raio 11, ele é um raio de apoio e ele é um raio que fala o quê, né? O raio laranja, o raio pêssego, é o raio da alegria, é o raio do entusiasmo, da motivação. É aí que entra eu ser engraçadinha, Celso. A maneira que vocês aprendem muitas vezes comigo é na brincadeira. É quando eu faço a piada, quando eu trago a piadinha, quando eu faço a gracinha. Aquilo processa, né? O cérebro foca. É o chamado de trazer todo esse processo de evolução e ascensão e mudança e libertação de uma forma leve, de uma forma lúdica, de uma forma tranquila, de uma forma divertida, descontraída, sem ficar aquela coisa pesada, né? Sem ficar aquela coisa, puta, que saco, vou ter que assistir aquela aula hoje, né?
Então, a ideia do raio laranja aqui na minha estrutura, nesse apoio todo da minha missão, é justamente facilitar o processo para que as pessoas se interessem em fazer um movimento evolutivo dessa forma, né? Em vez de dificultar muitas vezes. Tá? Então, tá aí ele para gente, E que casou não com o nos piadista, né? casou com ele, né? Que não teve jeito, e aí já atrai, né? É lei de atração, coisa, a coisa vai que vai. Beleza até aqui? Então, essas 3 formas aqui da gente calcular, tá? Isso é o que eu queria deixar de registro aí para vocês, para poder explicar o seguinte, olha só, agora eu já posso voltar para cá. Para poder explicar o seguinte, que vocês podem fazer uso, por enquanto, vamos dizer assim, enquanto eu não recebi uma iniciação, enquanto eu ainda não tenho uma conexão mais profunda com determinado mestre ou outro, eu posso usar os meus raios de apoio e de missão para vibrar cada vez mais nessas frequências, para entender muitas vezes o meu chamado. Então, bota lá, qual que é meu raio? Ah, meu raio é o raio branco, o raio violeta e o raio verde e o raio laranja. Como é que esses raios se conversam? Que é essa historinha que eu contei aqui para vocês, né? Isso aqui não veio desenhado de nenhum lugar, fui eu que fui refletindo e entendendo esse movimento. Muitas pessoas querem entender o seu propósito de vida assim, né? Tipo, me fala aí o que eu vim fazer aqui. Faz uma consulta aí direta, pega no meu arquivo qual. E não é assim que funciona, né? Esse é um movimento da gente trazer a descoberta, linkar com as coisas que você gosta de fazer, perceber o sentido que faz para você, né? Olha, esse raio fala disso, 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 aquele fala daquilo, daquilo, daquilo. E quando você vai juntando tudo isso, você vai conseguindo entender o que você pode fazer e como você pode fazer que vai ser agradável para você, né? Que vai ressoar com você, que vai te trazer benefícios aí em todos os sentidos, tá? Eu queria acrescentar uma coisa, é importante a gente saber que as chamas, elas têm um mestre, que a gente chama de Chohan, que é o dirigente daquela chama, que no geral tem um complemento divino, então é comum esse mestre estar mais junto de mais alguém, ou que é o seu complemento divino, ou alguém que é um outro ser também conectado com aquele raio no mesmo nível de ascensão dele. Todos eles têm um arcanjo e uma arqueia, ou seja, um casal, vamos chamar assim, de arcanjos, né? Um arcanjo e uma arqueia, que no geral é o complemento divino desse arcanjo. Elohim e Eloá, então uma dupla também de Elohim, né? Que vai apresentar ali sempre uma energia mais voltada para o masculino e mais para o feminino. E o que vale a gente entender? Essas frequências se mostram dessa maneira para nós, porque nós vivemos num mundo de dualidade. Se a gente estivesse olhando para esses seres fora da dimensão da Terra, a gente já estaria vendo eles como uma coisa só. Eles só se dividem para a gente entender que nessa integridade existem as duas forças, tá? Mas acima do planeta Terra, né, além da Terra, isso já está unificado, ok? Toda chama, todo raio gere um signo, né? Então, está conectado ali com um signo, e todos eles têm o que a gente chama de uma qualidade divina, que são atributos que estão relacionados com cada uma dessas chamas, tá? Mais uma vez, eu sei que fica chato isso às vezes, mas eu vou repetir, porque já tem esse conteúdo descrito lá no meu Instagram. Há um tempo atrás também eu fiz uma postagem, eu fiz uma série de postagem das chamas, e eu fiz carrossel de cada uma delas, da chama azul, da chama amarela, da chama rosa. Então, nesses carrosséis tem lá quem é o mestre de cada um, quem é o arcanjo de cada um, quem é o anjo de cada um, né? Tudo descritinho lá, bonitinho. Então, perca um tempinho, vai lá, futuca, vocês vão achar. E é óbvio que se você entrar na internet também, só no Google lá e jogar quem é, né, quem são os mestres do raio e tal, vai aparecer. Você também vai ter acesso ali para ter essa informação, tá? Também dá para vocês terem essa informação. É legal vocês pegarem as qualidades divinas destes raios, principalmente dos que regem o seu raio de missão e os seus raios de apoio,
e debruçar em cima delas, né? Então, vou dar um exemplo aqui. O meu raio violeta, que é o raio 7, tem lá misericórdia, perdão, purificação, transmutação, libertação, ritmo, inovação, compaixão, poder de inovação, justiça divina e liberdade. Quais são as características aqui que são mais fáceis para mim? Quais que eu já tenho? Quais que eu sinto bastante afinidade? Qual daqui que eu não tenho muita afinidade? Porque aqui eu não tenho, que eu mais vou precisar trabalhar, obviamente, né? Então, eu posso já usar, mais uma dica de como usar as chamas, né? Eu posso usar as chamas olhando para as qualidades divinas, né? E trabalhando... então, ó, essa semana eu vou trabalhar em cima da energia do perdão. A semana que vem eu vou trabalhar com a purificação. Na próxima semana eu vou trabalhar com transmutação. Na outra eu vou trabalhar com libertação. Na outra eu vou trabalhar com ritmo. Gente, qualquer lugar que vocês colocarem as chamas ou os raios, vocês vão achar no mínimo 10 qualidades divinas para cada uma das chamas. Tem trabalho para um caramba, posso dizer para vocês. Gente, para fazer, tá? E é uma forma que vocês já podem fazer uso disso. Vanessa, mas eu não sei me conectar com a chama. Faz um exercício bem simples. Pega as suas duas mãozinhas, faz assim, ó, aquece elas. Cria uma bolinha de luz aqui, ó. Faz um movimento assim, você vai perceber que você vai sentir a energia, você vai sentir criar a energia aqui. Coloca a cor do raio nessa bolinha. Tô aqui, ó, preenchendo, enchendo o meu raio de energia rubi aqui, ó, né? E aí, o que você faz? Pega essa bolinha e traz para você. Ou traz para o seu cardíaco. Expande pelo seu corpo. Outro dia eu deixei uma dica lá no Story. Mergulha. Veja um lago na sua frente. Coloca a cor dentro do lago e mergulha no lago. Você não precisa ficar fazendo mega orações e mega blaster decretos em sânscrito para se conectar com a energia, porque as coisas são simples. Né? Lembra que eu vim falando para vocês? Não é para fazer nada, é para ser. Né? Então, a gente não precisa fazer um Mega Blaster decreto para se conectar com o negócio na língua do anjo. Não, faz só foca na energia, né? Só mergulha na cor. Faz o simples, porque o simples é muito mais efetivo, tá? Quando se trata desses trabalhos que a gente vem fazendo hoje. Aliás, uma das coisas que eles vêm cada vez mais nos ensinando é simples. É a gente que complica. É a gente que precisa colocar grau de dificuldade para criar hierarquia. Né? É a gente que coloca o grau de dificuldade, porque aí tem o professor do professor, o não sei quem do não sei quem, né? Para você poder ter que fazer um caminho de 25 cursos para chegar lá e conseguir fazer o que tem que ser feito. Todo mundo pode. Né? É muito mais simples do que parece. Tá? De novo, é tudo sobre intenção, Celso. Exatamente. É colocar a intenção, colocar o foco, colocar a energia naquilo que a gente está falando, é o que vai literalmente definir como isso pode ser feito, tá? Como Fazer isso uma vai se pergunta? manifestar. Pode, claro, pode fazer sim. Não sei se eu viajei aqui, mas essas qualidades que os raios têm, tem alguma correlação com os atributos de mestria que a gente vê lá na fase 5 da... A gente não pode falar, eu não sei o que você está chamando de correlação, mas num âmbito geral da palavra, Tem sim. qualidades, tem, né? Porque o que a gente vai imaginar? As qualidades divinas são atributos de mestria. Ponto. Né? Então, a gente pode falar que é a mesma coisa. Uma qualidade divina é uma qualidade de um ser divino, de um mestre. Uma qualidade é uma característica, é um atributo daquele ser. Então, uma qualidade divina é um atributo de mestria, sem sombra de dúvida. Então, o que aconteceu no trabalho da PEG é que quando ela criou os atributos de mestria para serem usados na fase 5 a 8, para ser usado na Inata, para ser usado, né, em outros trabalhos, como ela vem fazendo agora no poder do compromisso e no poder do propósito, a gente está simplesmente... O que ela fez? Ela escolheu 44 atributos de mestria dentro de todos os outros. Exatamente. Hoje à noite o bicho vai pegar. Vai pegar, né? Ai, meu Deus.
exatamente dentro de todos os atributos que existem, né, como qualidades divinas e atributos de mestria, ela escolheu 44 para trabalhar no sistema dela. Entendeu? Tá. Existem muito mais do que os 44 que ela escolheu, mas ela fez uma escolha específica a partir do que ela canalizou naquele trabalho. Tá. Tanto então, vamos pegar uma palhinha, estamos de frente com a professora. Manda bala. Tanto nas qualidades quanto nos atributos que você falou, vocês vão ter um trabalho para um. Não era bem esse termo que você ia usar, mas beleza, para um Pois é. caramba. Essa coisa de fazer a bolinha é uma forma de trabalhar também essas qualidades, porque, né? Não vou Então, fazer decreto lá puxando o japamala, ficar 2 horas de olha joelho, só, trabalhar essas qualidades é na prática, não tem outro jeito. tem que Fazer, lembrar duas fazer vezes. a bolinha de luz, colocar a cor do raio, é uma forma de você se conectar com o raio, com a chama, para você poder também fazer a prática daquele processo. Agora, quando você está trabalhando com os atributos, eu quero trabalhar a qualidade divina do meu raio na minha vida diária. É praticar. Como é que eu ponho em prática o perdão na minha vida hoje? Não é só sentar e falar, eu posso fazer o Ho'oponopono? Pode, mas não é só sentar e fazer o Ho'oponopono. É perdoar o cara que te fechou no trânsito, é Vai, perdoar é vai, pôr em vai, pode prática. entrar na minha frente. É pôr em prática na vida diária. Né? Tem um exercício que eu gosto muito de sugerir para as pessoas praticarem. Eu não sei se vocês perceberam. A gente, ao longo do tempo, nós fomos perdendo a conexão com a gentileza. E isso aconteceu por uma coisa simples, pelo tempo, pela pressa que a gente tem de fazer as coisas. Então, muitas vezes você não deixa o outro passar na frente, você não deixa isso, você não dá espaço, você não espera o elevador, porque você está com pressa, no geral. E a gente foi incorporando essa pressa na nossa vida diária e a gente foi perdendo a nossa habilidade de ser gentil. Faça um exercício de gentileza, um exercício bem simples, de ir no mercado e deixar a pessoa que tem menos produto do carrinho dela do que no seu passar na sua frente, de segurar o elevador para o seu vizinho, de esperar na garagem a hora que tem dois para sair, espera primeiro para o outro sair na sua frente. No próprio trânsito, permitir que as pessoas entrem, né? Não na hora que o cara dá seta você acelerar, né? Você parar, esperar o cara passar. Façam essa prática, né? Façam esse exercício de praticar a gentileza, independente da gentileza ser ou não uma mestria do seu raio. Mas coloque ela como um exemplo, como como é que eu vou dizer? Um teste, para você ver como é que funciona essas energias. Exercita a gentileza durante um dia todo, em vários momentos diferentes, e observe como é que você se sente. Como é que você fecha esse dia no qual você conseguiu exercitar vários movimentos de gentileza. E aí, depois, se vocês tiverem oportunidade, vocês me contam como foi. Porque vocês vão ver o que significa colocar um atributo de mestria na prática. Porque falar deles é fácil, vou me conectar aqui, vou ficar aqui, ó, me conectando com o perdão, com a gentileza. É fácil, né? É simples a gente fazer. É que nem meditar. Eu falo que você tá bom de meditação mesmo, você é bom em entrar em alfa de um jeito simples. A hora que você sentar no meio daquela avenida mais conturbada que tem na sua cidade, com aquele monte de buzina, com aquele monte de poluição, e você se mantiver em conexão, se mantiver meditando, né? E lá no pico do Himalaia é Porque tranquilo, no né? pico do Himalaia é fácil, né? Tirando o frio, eu brinco, tirando o frio, o resto é propício. Tem não sei quantos mil monges meditando. A atmosfera é propícia para isso. Você vai para a Índia te convida a meditar. Chata convida a gente a meditar. Agora, vai meditar no canteiro da 23 de maio aqui em São Paulo. Se for lá e ficar, funcionar, aí você tá legal no Eu sou um negócio. meditante de verdade. Exatamente. Então, eu gosto sempre de chamar a nossa atenção para isso, porque, gente,
tem muita gente no nosso meio desse processo de despertar, achando que é a última bolacha do pacote, mas não consegue sair do O ali, não consegue, não, porque fica preso só naquela coisa de, eu vou meditar, eu vou meditar, eu vou meditar, eu vou meditar. Eu não estou falando que meditação não é boa. Meditação é maravilhoso, é excelente, é necessário para o nosso processo de equilíbrio interno. Mas a gente precisa colocar as coisas que a gente aprende e tudo aquilo que a própria meditação te permite acessar em prática, porque senão você está fazendo pela metade, né? Então a gente vai fazer a ação pela metade. Então, quando a gente fala, pegue mesmo, traz isso, né? Quando você vai trabalhar os atributos de mestria, você vai fazer o quê? Você olha para a carta do atributo, ou então desenha na sua mente o que significa perdão para mim. Qual é o significado da palavra perdão para mim? Né? Medita sobre isso. Não é só o esvaziar da mente. Tem meditações que não é para esvaziar a mente, tem meditações que é para te colocar em contato com uma energia, né? Então, medita sobre aquilo. O que significa o perdão na minha vida? O que significa ser gentil para mim? E aí, dali, expressa a intenção de ser gentil. Eu expresso a intenção de manifestar essa realidade na minha vida. Eu expresso a intenção de ser gentil, de ser mais compassiva, de ser mais amorosa, né? De ser mais, perdoar mais. Aí que tá, Van. E aí vai fazer, né? Porque não pode parar aí ainda, Celso. Essa chuva de informação que a gente vive nos dias de hoje, já faz um tempo, desde que a internet decolou de vez, nos faz ficar muito apressados em decorrência disso, a gente perde a presença. Então, só que a culpa não Se é a da gente tiver internet, é presença, nossa. A se a gente tiver presença, responsabilidade é nossa, né? mas deixa a gente apontar o dedinho para a Não, internet. então. Se não tivesse internet, a gente estava bem. O nosso grande processo é esse. A gente usa a tecnologia de forma Errado. inadequada, né? A gente tem, isso eu tenho falado, e eu falei, eu nem sei mais para quem que eu falei, porque eu tenho falado tanto isso que eu vou repetir se eu já falei para vocês. Nós temos um desejo secundário, intrínseco, em responsabilizar o que está fora pelos processos que acontecem com a gente. E a gente precisa cada vez mais assumir a nossa autorresponsabilidade. Tudo aquilo que acontece, a gente usa como justificativo ou motivo para estar aonde eu estou, para estar como eu estou. Não? E nós estamos aonde nós nos colocamos. Ninguém coloca a gente em lugar nenhum. É a gente que se põe. É a gente que se permite. É a gente que abre passo para isso, né? Então, a internet levou, o processo trouxe, mas a gente é que embarcou, né? Fomos nós que fizemos da nossa vida essa correria, fomos nós que escolhemos fazer os movimentos que nós estamos fazendo desde sempre, né? Mas isso é fantástico, as pessoas acham isso um porre, né? Às vezes, quando ela ouve, ela quer fugir dessa ideia de que, sou eu que criei. Mas a resposta mais legal de tudo isso é que se foi você que criou, você pode descriar. Porque a gente só pode modificar aquilo que é da nossa autoria, aquilo que está em nós. Aquilo que é do outro, a gente não pode mudar. Ninguém muda o outro. Mas nós podemos mudar. Nós não podemos mudar a internet do mundo, mas nós podemos mudar a forma de se relacionar com a internet. Né? Então, esse é um ponto crucial aqui dentro do nosso entendimento e da nossa evolução. Beleza? Fechou? Muito bom, muito bom. Então, hoje nós fechamos aqui nosso encontro sobre as chamas. Espero que eu tenha dado algumas dicas aí valiosas para vocês do como usá-las, né? Do como praticá-las, sabendo que a gente tem muito mais. E eu vou, obviamente, aproveitar para dizer para vocês que no dia 4, 5, 6 e 7 de julho, das 7h30 às 10 da noite, eu tenho uma turma aberta de iniciações das chamas sagradas, justamente para receber as 12 iniciações.
São quatro encontros, 3 iniciações em cada encontro. A gente faz uma préviazinha sobre cada um dos raios que vão ser trabalhados naquele dia, das chamas, e depois a gente entra nas 3 iniciações. Então, vão ter quatro encontros, com 3 iniciações em cada encontro, para vocês receberem para vocês e estarem iniciados na chama. E aí, quem quiser ser um iniciador, ou seja, né, poder iniciar outras pessoas, receber todo o conteúdo, todo o material para poder iniciar outras pessoas, aí sim a gente vai ter um encontro, um módulo que é no sábado, no dia 8, o dia todo, das 10 às 18, onde vocês vão receber toda a parte do conteúdo, o aprofundamento do conteúdo e a iniciação para ser o facilitador, né, para poder iniciar outras pessoas. Vanessa, para que essa iniciação do facilitador? Ela vai num nível mais profundo para te ajudar a sustentar a iniciação de várias pessoas ao mesmo tempo, tá? É como se fosse um reforço ali para você poder fazer isso. Beatriz está perguntando aqui quanto tempo cada aula, das 7h30 às 10, Beatriz. Começa às 7h30 e vai até às 10, e todos ficam gravados, tá? Então, eu sempre deixo os meus cursos gravados. Então, às vezes as pessoas não conseguem entrar ao vivo, não conseguem fazer ao vivo, as gravações ficam disponíveis. Eu não tenho prazo, não é essa coisa tipo, vou tirar daqui um mês, vou tirar daqui 2 meses. No geral, assim, mínimo de 1 ano, com certeza vai ficar, né, ou mais, tá? Então, fiquem à vontade. Para quem tiver interesse de saber mais detalhes desse movimento das iniciações e da formação do facilitador, me manda mensagem, pode ser no particular ou lá no grupo, que eu respondo para vocês. Tá bom? Fabiana Cruz e Dona Mayra já estarão lá, né? Muito bem. É isso aí. Amanhã, estou procurando aqui na minha lista, para eu não falar errado para vocês, nós vamos ter o nosso 6º encontro e a gente vai falar sobre os discos solares. Quem tiver curioso para saber dos discos, não perca esse encontro de amanhã, hein? Vamos falar de 13 discos solares, conhecer um pouco deles e falar um pouquinho mais sobre os 13. E depois a gente parte para a cura ancestral lemuriana. Como eu falei com vocês ontem, porque a minha internet estava zoada, e está de novo, pelo que eu estou vendo aqui, porque eu estou vendo que eu estou falando com um delay gigante, já começou, né? Eu vou deixar para fazer o encontro a mais, né? Então, a gente, em vez de terminar no dia 30, a gente vai terminar na segunda-feira, no dia 3, tá? Mas a gente vai conversando aí até o último campo aqui que era proposto, que é o cubo de Metatron. Beleza? Beleza. Então, beijo gigante para vocês. Gratidão. Até amanhã. Nos vemos para falar dos discos. Até mais. Tchau, meninas. Tchauzinho. Não. Tchau.